Então, a gente tem o fim do segundo dia desse Pro Tour, né, do Pro Tour Pirexia. Temos um top 8 definido. Só que, obviamente, a gente quer falar sobre N coisas. Então, sobre os decks que fizeram top 8. Muito importante sobre os decks que não fizeram top 8. Tá? E vamos falar um pouco sobre essas listas e tal. Dar aquela geral no formato. Lembrando você que está vendo isso aqui no YouTube, vai ter as decklists, ficam na descrição e tal. E você que está vendo aqui na Twitch, você pode apoiar essa transmissão sempre vendo, entrando no Apoia-se, exclamação Apoie, tá? No Apoia-se /RudaMTG. Você pode mandar Pix, se você quiser, manda um Pix lá, exclamação Pix. Também tem essa opção, lembrando que acima dos R$5 você pode entrar lá no grupo de subs. Você pode mandar um sub também, que sempre ajuda. E, claro, comprar lá na Bolsa do Infinito com o Rudar5+, que é meu código. Também dá sempre um help. Tá? Bom, falando sobre... a galera já quis falar sobre Mutavault, falar sobre os decks top 8. Vamos falar um pouco sobre eles. Depois a gente vai ver algumas partes das partidas aqui. Então vamos lá. Top 8. Shoten Ahsoka passou com o hack do mid-range. Eu falei já ontem sobre esse papo do Mutavault. Pra mim é muito metacall, tá? Se o ambiente se tornar muitos combos, a lista do Shoten Ahsoka pode ser um padrão. Não se tornou isso e não é tão estranho acontecer, tá? A galera do Pioneer, a galera do Modern não atualiza o deck tão rápido assim. Eu não gosto tanto dessa lista. Migoshera fez um vídeo muito bom, que eu recomendo muito você. Se estiver vendo no YouTube, você agora vai clicar no ícone do YouTube, né? Clicar com o direito, abrir nova aba. No YouTube vai entrar em Migosheiras, vai ver esse vídeo muito bom dele, além de outros materiais muito legais. Onde ele fala, né, da parte matemática de usar um Mutavault, se vai te atrapalhar ou não. Não vai. Já te dou esse spoiler. Não vai. O meu ponto é, se você vai jogar mais pra trás, Castelo vai ser muito melhor. Tá? O Shoten Ahsoka tá pegando um ambiente onde ele tem que ser proativo. E esse top 8, inclusive, colabora muito com essa narrativa dele. Então a gente tem esse Auras do Benton, nosso querido herói, o cara classificou pelo Arena, foi jogar o evento, fez 9 vitórias, já garantiu vaga para jogar um Pro Tour em Milwaukee, que ainda é nos Estados Unidos, então para ele tá tudo ótimo. E conseguiu fazer top 8, né? O Benton Madison, que fez provavelmente uma das melhores jogadas nos últimos 2 anos. Que foi aquele ataque que a gente falou no vídeo passado. O Takumi passou também. Raid Duke passou com criatividade. Nathan Sawyer e o Chris de Lotus. O Nassif passou de criatividade. E o Derek de Enigmatic Fires. Normalmente o chaveamento é 1-8-4-5 de um lado, 2-7-3-6 do outro. O que esse chaveamento pode nos dizer? Shoten Ahsoka é para perder por muito do Derek Davis, tá? Porque daí a gente tá falando de uma matchup focada em gerar vantagem, e é isso onde a lista do Shoten Ahsoka não é tão boa. Descarte é muito legal. Agora, se você não matar rápido o seu oponente, ele recupera o card advantage, e isso é muito complicado. No 4-5, a gente tem Raid Duke versus Nathan. Vantagem do Raid Duke. A lista dele tem counter, ele interage. Vantagem do Nathan, ele pode uma hora só explodir um monte de mana, porque os counters do Duke no game 1 são anule ao menos que pague X. Então, vira aquela briga de combos no começo, o combo do Nathan é mais rápido. Tá? Apesar de que é o Duke quem começa. Triste pelo David Inglis, Sad Sword, muito triste também, esse cara joga muito bem. Cara, nesse tempo de pandemia, eu cansei de ver jogo bom dele, e é um jogador incrível. Espero que continue fazendo ótimos resultados. Mas o hack dos agro, o Shota, tá bem, é uma forma de ganhar do Fires. É uma forma, Hirata, é uma forma. Só que vira meio que... Ele não é um agro, né? Esse que é o meu ponto. Ele é um mid-range agressivo. Então, ele tem que sair de um jeito muito específico pra ganhar. E normalmente, a mirror de mid-range, quando você tenta ser muito agressivo, você perde. Porque você investe muito ali em fazer isso. É claro, encaixar uma Shadow muito cedo, bons descartes que quebrem. O deck do Derek é um deck de setup e ele tá começando na draw. Mas não quer dizer que... Pra mim, o Derek é mais favorito a ganhar essa match
do que o Shota Yasuoka. É claro, ele pode encaixar descarte na 1, um clock na 2, na 3 encaixar, por exemplo, uma Liliana do Véu, ou mais um descarte, mais um clock, e ir empurrando muita pancada. Mas tem respostas do outro lado que podem ganhar tempo, e a gente sabe que assim, quando o primeiro enigmático cair, vira coisa de maluco, como acontece a partida. O Shota fez 9-0 no Pioneer, ele fez 5-1 no draft e 7-0 no Pioneer, alguma coisa assim. Eu não lembro se a derrota dele foi no Pioneer ou foi no draft, mas independente, tem que lembrar que na 13ª rodada ele locou, aí ele parou de jogar. E 6-0 no draft, 6-1 no Pioneer. Muito obrigado, amigo Cheiras. Shota é um dos melhores jogadores do mundo, não duvido nada de ganhar. Não, eu também não duvido. A gente tenta analisar dentro da matchup, é claro. Tem uma piada muito boa disso, quando o Strask, ele fez o primeiro top 8 dele de Pro Tour, ele sentou com os amigos dele tchecos, eles começaram a discutir a matchup, era o B-Dragons versus um RG Ramp. Aí eles falaram, pô, a match é difícil, mas é tipo 55-45, dá pra ganhar, sei lá, 60-40 e tal. Aí uma hora o Martinusa perguntou pro Strask, né? Mas você tá jogando contra quem exatamente? Ele falou, contra o Shota Yasuoka. Ele falou, então a match é 80-20 pra ele, você não tem chance nenhuma. E foi um atropelo, foi um 3-0 seco. Então, é claro que a questão dele pesa, que a gente tenta, né, trabalhar mais com as listas e tal. Bom, no 4-5, então, aqui a gente tem o Red Duke e o Nathan Stoyer. No outro lado do chaveamento, a gente tem o Benton começando o jogo dele, muito importante isso, contra o Nassif de criatividade. Lembrando, menino Benton mandou o Red Duke de base na 4ª rodada, jogando a mesma match. Se ele fizer a mesma coisa, dá bom. Então, mana, Boggle, e ele tá na play. Mana, Aura. Bateu, acabou o jogo. Então, maravilhoso ali. E fechando, né, esse top 8, a gente tem o Takumi Matsura versus o Chris Ferber, né, de Lotus contra o White Winnie. A tendência é que o Takumi ganhe esse jogo. Lembrando, tem Player Diff, tem N outras coisas, a gente tenta falar um pouco que ajuda a fazer muito. Sim, eu vou falar desse jogo do Shota Yasuoka já. Mas pensando só em matches, tá? Eu diria que o Derek perde, o Derek ganha. Em Red Duke versus Nathan, eu diria que o Nathan ganha. E aí o Nathan vai pra final. Eu acho que a match é muito ruim pro Derek. Pelo outro lado, eu acho que o Benton ganha. Que o Takumi ganha. O Benton ganha de novo. A gente teria Nathan versus Benton. E com o Benton começando, eu colocaria que o Benton ganharia. Mas assim, é extremamente... a matchup e tal. A gente viu muita gente perdendo good match. A gente viu gente ganhando bad match, obviamente, né? Porque né, uma coisa tem a ver com a outra. Mas assim, no mundo maravilhoso, a gente pode dizer que o Selesnya ganharia. Mas é completamente o mundo das ideias, né? Não quer dizer que isso vai acontecer sempre. Exato, o Auras vai ter que me ligar e tal. A gente tá, né, pensando que as coisas aconteçam muito bem. Tá, como jogou demais, jogou muito bem. Exato, análise crua de matchup, apenas isso. Não tô pensando no nome de jogadores, porque daí o Shota Yasuoka obviamente tem um grande diferencial, o Red Duke tem um grande diferencial, o Nassif tem um grande diferencial, mas a gente tenta... Aquela coisa, se for pra tentar alguma linha, tem que fazer alguma coisa. Benton do Qualifier do Arena para o campeão de Pro Tour ser melhor história. Cara, só dele estar nesse top 8 eu acho maravilhoso. O pessoal tava comentando no Twitter, o cara tava... Sabe aquela pessoa que tá grata de estar viva? Ele tava isso no Pro Tour, tipo, ele tava feliz, ele queria falar sobre Magic com todo mundo. Às vezes o adversário dele, tipo, cara, eu não quero falar muito. Tá, mas ele tá feliz, e ele tem que estar feliz mesmo, pô. 3 derrotinhas só no Pro Tour, eu não sei se foi o primeiro Pro Tour dele e tal, essa informação eu não consegui. Mas o cara tá de parabéns, pô. O Derek postando, vamos ver se ele é tudo isso mesmo. Resposta é. Sempre é. Deixa eu colocar aqui um pouco de som.
Esse jogo do Shota Ahsoka foi coisa de maluco, cara. Foi coisa de maluco. O que ele fez no G3 isso aqui foi coisa de maluco. Exato, exato. O Benton ficava toda hora conversando com os oponentes e tal. E, cara, o oponente às vezes não tá lá pra trocar ideia, tá ligado? Então fica muito engraçado esse tipo de situação. Você quer conversar, você tá animado e tal, e o seu oponente, tipo, não, mano, não. É tipo cachorro velho com cachorro novo, tá ligado? O novo pula e vai, morde na orelha e faz isso, aquilo, outro só. Bacana, cara, bacana. Ele tem motivo pra estar feliz, então, dane-se. Deixa eu ver se consigo pegar certinho aqui o momento desse jogo do Shota Ahsoka. Cara, o Game 3 foi surreal demais. O Game 3 foi muito surreal. Aqui, a gente já tá no Game 3. Então, o Shota Ahsoka tem... E aí, Sequela, bom, cara? Mas o Shota Ahsoka, então, vai agora pra esse turno 13. Ele faz o gigante. Em tese, vai meio que, né, travando essa mesa tal. O Rick Camo, ele tem Body Crusher, ele tem o Obliteration aqui. Então, tá ruim pro Rick Camo, mas não tá, tipo, horroroso e tal. Tem a questão, né, de dar top deck em barco, em Acron War, e como isso vai se desenvolvendo. Deixa eu aumentar a velocidade aqui pra gente. Que aí fica mais bacana. Vou tirar o som, né, pra não ficar aparecendo que o Tico e o Teco estão comentando. Mas daí vai controlandinho, bonitinho e tal. Tentando achar as janelas de troca. O Rick Camo, o Shota Ahsoka pai também, né? Acha uma Trispestre, que é extremamente importante aqui pra ele. Aí o Rick... Pensando, né? O Rick compra muito terreno nesse match. Muito. Tem o Obliteration. Tem outro Reckless. Os Reckless são muito bons aqui. Muito bons. Essa carta é muito difícil. Tanto que o Game 2... Foi tipo Reckless curvando em cima do Shota Ahsoka, tá ligado? Ele não teve nem o que fazer. Do nada ele tomou 10. Como quem não quer nada. Aí faz outro lobisomem, volta e passa. Aqui eu achei muito curioso que ele não quis forçar nenhum ataque. Ele podia tentar alguma coisa, mas eu acho que ele tava priorizando ficar pra trás e meio controlar. Até porque a gigante que ele faria na volta seria a maior criatura da board. Mas era uma linha de jogo, né? Ter aproveitado os triggers e feito um ataque em tese e conseguir bater em cima desses dois. O problema, é claro, é que você trocava aqui e provavelmente era isso que o Camo não queria. Como você conjura a Cartel? Não. O chat na gringa, principalmente, tava maravilhoso, cara. Mas, ó, vai. Força o combate. Cara, o Shota Ahsoka é um cara que tem muita fama de ser mestre de controle e tal, mas ele faz uns combates muito bons. Muito bons. Faz o bloco meio que tranquilo ali, né? Tenta fazer um block safe de... Né? Se tiver mais uma ação, faça. Esse token de aventura me triga violentamente, porque é exílio, não é... Não tem... É que existe o token de aventura, mas tipo, só coloca no exílio, velho. E passa... E aqui o Shota Ahsoka vai meio que dominando, mas ele sabe que tem uma giganta do outro lado. E aqui vem uma decisão extremamente importante pro Rico, que é, ou ele faz a Acron War, rouba um gigante e pode começar a atacar, ou ele faz uma giganta, tem a maior carta da mesa, e aí depois ele faz a Acron War. Porque assim, não é mais tipo agro versus mid-range, é meio que uma luta de mid-ranges, tá ligado? Então você pode jogar pra gerar um pouquinho mais de valor, não tem problema nisso. Mas o Rick pensa bastante nessa play, ele fica muito tempo mexendo nos terrenos e tal. Eu não acho que é uma play óbvia, mas pra mim é o correto fazer a giganta e dominar a mesa. Mas volta, então, a Acron War pega o gigante, o jogo muda muito, mas assim, 10 de vida, começa a ficar um jogo meio estranho, acha esse ataque e vai pra cima. Aqui, também, esse ataque é muito complicado, porque assim, o jogo tá controlado. Você não precisa fazer esse combate, o jogo está controlado. Pode fazer o do Mutavault, pô, vai, bate 3 e tal, mas o jogo tá controlado.
Pensando que vem uma giganta no próximo turno, o jogo tá controlado, você não tem que abrir uma race nesse jogo. Você tá dando sorte pro azar. Ele mexendo nos terrenos, dá pra ver claramente a linha de pensamento. Sim, sim, sim. Mas assim, o jogo tá muito controlado. Você tá na frente já. Não precisa fazer nada. Aí volta, faz esse ataque. Leva 6. Perigosíssimo. E acha uma fábula. Essa fábula, ela é muito curiosa porque assim, se o Rick tentar empurrar muito dano, ele perde o jogo. Então, essa fábula ganha um tempo muito precioso pro Shota e Asuka. O Rico aqui era parar e pensar. É aqui que ele para, tal. Tipo, ele deu uma janela, ele não tem porque voltar essa janela. Shota e Asuka tá jogando Magic 2, nunca não jogou. Aí manda o Kolagan, deixa 2 de vida, dá um draw, prepara, deixa pra 3. É letal. Ele vai ter letal, no caso. É isso. Então, assim, o Rick não precisava ser tão agressivo, cara. Se ele volta de giganta, já tá ótimo. Já tá ótimo. Candidato comentando jogos clássicos? Talvez no futuro eu comente assim. Hoje, como sair nos decks de Loto, algum BR se deu bem? Não, os BR só conseguiram vaga pro. Eu não sei se tá falando do jogador ou do deck, imagino que seja dos jogadores brasileiros. Eles têm vaga pra jogar o próximo Pro Tour. Mas cara, ele só não precisava, tá ligado? Faz giganta, trava a mesa. Faz o Acron War, pega uma criatura, começa a forçar ataque. Mas ele não tem por que perder mais vida nessa partida. E ele começa a perder. E aí ele perde um jogo assim bobo, tá ligado? Quem acha que tem o melhor deck pra jogar no tapete amanhã, eu falei isso no começo da gravação. Só pegar lá no VOD que tem. Game 1 também, quando ele descartou Sheldrad, animou os Mutavatos, bateu tudo. Não, ele assim, independente de qualquer crítica que eu tenha à lista do Shota e Asuka, é o básico do básico pra gente entender ali. Ele sabe aplicar plano de jogo. Ele sabe que essa lista não joga pra trás. Então ele vai. Mutavault e tal, ele vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima. Não tem outro plano, não. Tá? Ele pega o oponente, coloca o oponente pra trás, ele fala Sheldred e carrega nós. Então ele é muito agressivo. Ele sabe aplicar muito bem o plano dele. Acho que o Brasil tá perdendo a significância no competitivo? Não. Mas esse sistema não. Ele é feito para que a gente não funcione. Então tá bem complicado. Vamos ver como é que a galera vai pegando competitivo, se dá para fechar uma. Né, vai pegando as vagas em continue, jogando mais de um Pro Tour e tal. Porque assim, é um sistema para que quem tá fora dos Estados Unidos e da Europa não jogue. Tanto que dos 8 classificados, desculpa, dos 10 classificados, foram 5. Então, o negócio tá bem difícil. Em tese, terão 11 classificados pro próximo, só que nos Estados Unidos também. Então, eu espero menos jogadores da mesma maneira. Antes, a gente mandava 13 jogadores. É um sistema bem ruim. Bem ruim pra gente. A gente vai ver se consegue mudar isso de alguma maneira. Mas não tem muito a ver com o brasileiro jogando mal. O brasileiro domina bem fácil nos card games até. A gente é muito bom. Mas quando o sistema não deixa a gente renovar jogadores ou coloca a barreira do dinheiro como a principal barreira, é bem difícil. É muito complicado. Assim, pô, 2, 3 mil dólares de bobeira, não dá. E às vezes você jogou um torneio que te deu $1.000. Então você tem que gastar mais $2.000. O cara pode simplesmente falar. Eu falei isso até na live ontem. Em vez de ter mais $2.000 para ir viajar, eu uso $1.000 que eu ganhei, reformo o Monza, compro uma cerveja e tá tudo certo. Existe alguma federação? Não. Não. Arrebanhar jogador de Magic é igual a arrebanhar gato. Tem o mesmo problema. Então, o Arena, ele facilitou muitas coisas, inclusive a gente começou a jogar muito mais draft, muito brasileiro se classificou pelo Arena, eu classifiquei para o Pro Tour pelo Arena, só que assim, hoje em dia o Qualifier dá vaga pro Pro Tour do Arena e pro do físico, só que ele não te dá passagem. Então você ganha uma continha de pelo menos uns $2.000 de bobeira. É bem difícil, essas barreiras são bem complicadas. Exato, tunar o Chevette, sempre, sempre bom. Essa partida do Shota e Asuka foi, assim, maravilhosa, tá ligado? Shota e Asuka jogando Magic 2 como sempre.
Vou colocar aqui mais um pouquinho. Mas é... Mas essa questão, assim, de como a gente vai fazendo nesses torneios, vai ter que ver como é que vai ter que resolver. Mas é um problema muito real, assim. Muita gente não vai por conta de passagem. Sim, tem os dólares do Arena Open. Em tese, quando você classifica pro Pro Tour Physique do Arena, se você mandar uma mensagem, digamos que eles sejam próximos. Se você mandar uma mensagem pedindo para adiar o seu Pro Tour físico, para você jogar o do Arena primeiro, que a premiação mínima é $1.000, e às vezes você consegue um pouco mais, dá para fazer, mas ó, ou bem bolado que você tá tendo que fazer para conseguir jogar um Pro Tour, enquanto que um cara dos Estados Unidos é muito mais fácil, um cara da Europa é muito mais fácil. Eu lembro que quando eu fui, o meu primeiro foi em Bruxelas. Cara, eu saí revoltado, porque eu usei toda a minha premiação do GP, que foi $1.500, e mais acho que $800, tá ligado? Pra viajar e tal, e tinha uns caras tipo, ganhei um PTQzão, juntei uns 200 euros e vim. Pô, aí não tem como, né, irmão? Aí é difícil. Vou pular aqui pra mais alguns jogos aqui pra gente. Deixa eu ir deixando aqui. Vou deixar o som deles de fundo. Só pra não ficar completamente vazio. Quero falar um pouco de outras listas que apareceram aqui, não só as do Top 8. David Inglis. Essa lista de rata pra mim é muito boa. Se você for jogar de rata, jogue com a lista do David Inglis. Mono White Humans, um ótimo deck. Eu achei a lista do Sacrifice ok, mas esse ambiente de combo não foi bom. O Wizards tinha que jogar na mão de grandes organizadoras tipo a Valve. Cara, o Wizards fez testes com isso, não deram muito certo. A falta de grande público sempre foi um problema. Os números do Magic não são muito bons, não. E por muitas vezes a Wizards pagou, né? Tanto que lá nos Estados Unidos quem faz é o DreamHack. Mas tem algumas coisas aí. Bom, Fênix. A gente teve Fênix no top 16. E eu acho que teve mais um Fênix aqui. Deixa eu achar o cara. Tá? É sempre bom dar uma olhadinha nos decks que fazem top 16, top 32, porque às vezes a pessoa foi muito bem na porção construída. Aqui, o Daniel. O Daniel ficou em 31º de Fênix também. Um ótimo jogador de Fênix. Estão aqui com Young Pyromancer, Brotherhood End, Surgery, um Fig the Ice Decide. Tá? Fênix é um deck, viu? É que, eu sempre falo, é um dos decks mais difíceis que tem de jogar. Mas Fênix é um deck. Não acho que Fênix não existe. Sim, Lotus foi muito bem. Foi um dos grandes destaques desse torneio. Lotus e Criatividade provavelmente são os grandes destaques. Escreve no Humans é visionário? Não, porque visionário entra e dá draw. Mas sim, é uma ótima carta. Já era meio cantada essa bola, assim, mas foi uma ótima carta. Se esse Pro Tour fosse daqui 2 semanas, quantas atraxas você imaginaria? Eu acho que teriam mais. Teve uma galera levantando o ponto de que com a Traxa, essa lista de criatividade não joga, né? Você quer jogar diferente, porque você não quer ficar revelando 2 atraxas. Mas pra mim é uma abordagem muito boa. É que tem que sentar e testar. Mas a gente tem como ver no Magic Online como é que estão indo os resultados, né? Hoje tá tendo, acho que acabou agora, um Super Qualifier no mall. Depois vão ver os resultados e eles podem responder um pouco melhor esse ambiente. Qual foi a carta que mais surpreendeu no Pro Tour? Cara, Scrub, eu não diria que ele surpreendeu, mas foi uma carta muito boa. Deixa eu ver quem mais. Você ganhou jogos. Não dá pra não destacar o Mutavault do Shoten Soka, obviamente. Exato, 2 atraxas é da hora. Dá pra você jogar com 2 atraxas e mais Portal pra Pirexia. Mas eu acho que já dá pra gente falar que Skrelv é a principal carta, assim. Foi a grande carta, assim. É que não é uma novidade porque a carta é boa, mas é uma ótima carta. Teve algum deck que classificou que foi uma surpresa, não pelo piloto, sim pelo deck em si? Qual foi a surpresa ao Zebra? Pô, com certeza o Auras é a principal surpresa. Com certeza. É um deck que não tava nem perto do radar e
Foi muito bem. Questão é maior, é poder fazer criatividade pra um. Então, dá pra você fazer criatividade pra um, dá pra você jogar com Transmogrify, né? É um jeito diferente de jogar. Pata dos Ventos. Tá indo bem também? Tá. Deixa eu pegar mais algumas listas aqui pra gente. Espíritos aqui com essa versão, né? Que é um Splash no Mono Blue. É um deck que sempre aparece. Teve um Anjo vindo bem, 17º. O Masahiro Moroyama, que a gente tem até as matches dele. Então, ele ganhou de umas horas Control, que falam que é uma match... não, desculpa. Ele perdeu pro Mihara. Depois ele ganhou de Rakdos, Mono White, Feng e Anjos. E ganhou de Rakdos Mid, Storm Herald Combo. Ó, o nosso querido Storm Herald aqui. Ganhou de Sacrifice, Rakdos, outro Sacrifice e do Brent Voz de Criatividade. Foi uma boa run. Foi uma boa run. Um monogreen só, por enquanto. É bem pouco. A gente tem alguns Rakdos mid-range. Acho que o Javier tá com a lista mais comum. Deixa eu ver como é que tá a lista dele. Tá com a lista padrão mesmo, só que tá usando uma Damping Sphere aqui naquele slot. Tá com o Hirse no slot, né, que muda, um Duris de main. Mas tá bem mais tradicional. Esta lista aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem o Absauras, né, que é o que alguns europeus usaram, né, o Matt Kuzma é um desses jogadores, o Simon Nielsen também usou. Tem esse Omanath to Light, do Jitsi. A gente falou ontem dessa lista, tá aqui nesse top 32. Tem outro Omanite. O Lucas Horney jogou com uma lista que é bem própria dele, do Omanite Light também. E tem aqui, né, mais um Fênix, tem os veículos. Veículos foi bem pior do que eu esperava. Pegando assim, um geral, eu ainda quero pegar os números de conversão, né, que são muito importantes, que é quanto de cada porcento passou o Frank Carson que faz isso. Mas assim, Lotus e criatividade indo muito bem, voltando. Talvez a gente volte a um formato a ter muitos combos, talvez, mas fica essa opção. Rakdos foi constante, Monogreen não foi nem um pouco bem, muito por conta até dos combos. Fênix se manteve ali como um deck de especialista, os dois caras que foram bem foi o Depra e o Gul'dat, que só jogam disso. Vamos ver o que mais que eu posso falar. Alguns decks assim fora, mais no meta jogando, né, que mostra toda essa vantagem do formato, por que esse formato agrada. Lembrando, a gente tá na Season 3 de RCQs, a Season 4 é Pioneer também. Então você que quer enfiar nenhum Monohead, nenhum, cara, Monohead passou muito longe. O principal agro foi o Mono White, o Gru decepcionou, ele não foi tão bem. Mas assim, você que quer abraçar um deck, chamar de seu, falar que é o seu novo casamento, Season 3, Season 4, para você ficar jogando bastante, você tem alguns meses para jogar com o mesmo deck. Lembrando que ambiente de RCQ é muito diferente, né, de ambiente de Pro Tour, mas você pode, jogar mais de combo, esperar às vezes mais combos e etc. A Season 4 é full Pioneer, exatamente. Season 4 vai ser só Pioneer ou Limited no Brasil, normalmente isso quer dizer Pioneer. São poucos lugares que conseguem fazer Limited, então assim, ó, dá pra você enfiar o pé. Eu falei ontem, né, do Modern. Então pra você, já fala com aqueles brothers seu que joga Modern, porque a Season 5 vai ser full Modern e tal. E aí na Season 4 é full Pioneer. Rudel, eu posso olhar um deck daqui e esse vai ser o meu deck que eu vou jogar? Sim. Mas provavelmente você vai ter que adaptar algumas coisas, mas sim. Você pode jogar com qualquer um desses decks. São bons. Que nem eu falei, eu não concordo com a lista do Rakdos com o Mutavault mais agressiva para um ambiente de RCQ, que às vezes tem muita mirror, muito W control e etc. Mas, Rakdos é um deck que você pode falar, vamos que vamos. Então, esse tipo de questão é muito importante. Mas você pode jogar com o mesmo deck, tentar jogar toda semana na loja, pegar um dia para chamar um amigo ali e falar, essa match aqui tá meio difícil, pode jogar comigo e tal. Tudo isso pode fazer, tipo, bastante para tentar melhorar o seu tempo, né? Tem que trabalhar, tem que estudar, tem que ter uma vida. Mas olhar esse tipo de coisa é muito bom. E sempre lembrando, né? Assistir o Pro Tour é mais do que, vamos ver quais decks foram bons, o que é bom e tal. É ver jogadas boas. O Shota Yasuoka mostrou isso N vezes pra gente. O Benton também, aquele ataque foi coisa maravilhosa de ontem. O Takumi, boa parte dos jogos do Takumi eu recomendo assistir.
tá? O cara é muito, muito bom jogando de agro. Então, recomendo dar uma olhadinha pros jogos dele aqui, ó. Falando de jogos aqui, então Takuma Matsura versus Shota Yasuoka. Pô, esse jogo muito bom, os dois jogando muito bem. Muito bom. Prevejo o W voltando ao topo. Na teoria, o W consegue ganhar bem de combos, né? Então, ele pode voltar sim. O que é bom se você quer jogar de Rakdos bem de rangezão, porque a troca de recursos é muito agradável. Não, Takumi fez milagre. Não, ele joga muito, né? Ele é bem conhecido por jogar no Magic Online. E é um cara assim, ele é bem nessa linha, o cara só joga disso. Então isso é muito bacana. Eu admiro muito quem faz isso, tá ligado? A pessoa bota os dois pés, fala, eu só vou jogar disso pra sempre. Tem que gostar muito, ainda mais quando são decks que assim, às vezes o ambiente fica ruim, né? É foda jogar com o deck. Por exemplo, se tem uma coisa que eu gostei muito do Shota Yasuoka aqui, pra gente aprender com ele se o ambiente ficar muito combo, a gente sabe pra onde ir a gente sabe um caminho bem extremo com o Rakdos pode ser bom. Ah, o ambiente tá full mirror, a gente sabe também pra onde ir. O ambiente tá full agro, vamos pra tal caminho. Então tudo isso, o Rakdos é muito bom, tá ligado? Ele se adapta muito bem. Qual a melhor fonte para consulta dos vídeos dos jogos? Twitch da Wizards. Eles demoram para upar no YouTube, tem um canal deles que chama Play MTG. Eles demoram um pouco, mas a Twitch deles por enquanto é melhor. Sempre tem um Monochaco, exato. Então os Mono Champions em formato eterno são muito bons. Então seja pro Modern, seja pro Pioneer, você manda um Mono Champion da hora. Fica sempre muito, muito bom. Mas Mas foi bem interessante esse ambiente, assim, que nem eu falei, né? Na teoria, apenas olhando decks e tal, etc., ignorando N aspectos que entram no jogo e que a gente, na verdade, não pode ignorar, o Auras tem um caminho muito bom pra ele. Agora, isso vai se confirmar? Ah, isso são outros 500. O jogo do Márcio Carvalho, por exemplo, ele tinha que ter ganho de White Win. Tinha que ter ganho. E ele não ganhou. Aí ele cai contra um Lotus e aí ele foi punido. Então, assim, eu falei isso na live da liga mesmo, né? Tinha um brother que falava que no Modern você tem que ganhar bad match, porque os pairings são muito importantes. Desculpa, você tem que ganhar good match, porque os pairings são importantes. Então você tem que garantir, né? Fazendo uma analogia com o tênis, você tem que garantir o saque e tentar segurar o serviço. Obviamente, se você ficar muito no serviço, é muito mais difícil, mas se você ficar muito no saque, você tem que locar seu top 8, você tem que ganhar suas good matches. Tudo isso é extremamente importante aqui que o Shota Yasuoka, quando ele vai virando esta match contra o Takumi Matsura também, o Shota Yasuoka maravilhoso aqui, como ele vai dominando essa board, né? Aqui ele já jogou um monte de remoção, faz a Liliana e controla completamente. Não deu pra ganhar mesmo ou ele jogou mal? Cara, ele foi fazendo os Devils, mas primeiro que foi tomando remoção logo. Então toda hora o Artwini foi empurrando aquele danozinho importante. E ele não tinha muitas ativações, não teve um gato forno no começo do jogo e tal. Então tinha os Devils, mas em todos os payoffs. Ele conseguiu até aproveitar algumas questões com ficha de sangue, mas foi bem complicado pro Márcio. E daí na última rodada ele caiu contra o Nathan, ele só assistiu, a match é muito difícil mesmo, mas... tem um ponto que eu acho muito importante quando a gente fala desses resultados, né, e falando quando vai pro físico. O criatividade, eu tenho um pouco menos de experiência, mas o Lotus é um deck muito difícil. Então, não quer dizer, o deck foi bem, vai encher de Lotus e tal. Não quer dizer que todo mundo vai jogar com ele. Nesse sentido, o Boggles é muito mais, aspas, fácil de sair jogando com ele. Então pode ser que a gente veja ter um hype em cima do Lotus, mas não se converta tanto os resultados, né? Tem que lembrar, isso é muito tradicional em Pro Tour. O exemplo que ficou mais famoso nos últimos anos foi o do Rogues, né? O deck tinha menos de 50% de win rate fora do Pro Tour, no Pro Tour quase 70%. Então essas coisas todas contam demais para definir isso. Então, bom, vamos ver o que a gente vai ver, né? Amanhã tem o Top 8, né? Eu e o Capa abrimos às 11 da manhã. Mas eu tô bem curioso para ver como é que vai ficar o Top 8 desse Pro Tour.
E até a questão do físico, né? O que, que vai pesar, às vezes o cara tá nervoso. Cara, você senta, do outro lado tá o Shota Yassoka, ele é um cara muito frio, né? Ele não mostra muito as emoções dele. Isso pesa, tá ligado? O cara, pô, o cara não pisca ali pra você. Então vai ser bem legal de acompanhar esses jogos. Tem você tomar shield da Reidane jogando de saque. O que fecha aquele game é isso. Entre o shield da Reidane ali, maravilhoso. Mas o game já tava bem ruim. Quando o shield entrou, o game já tava bem ruim. Já tava no terceiro Devil e um tinha trocado com criatura, um tava exilado. A tech de usar o Ossification, pô, foi muito boa. Gostei pra caramba. Essa tech foi muito boa do Takumi na lista dele, assim. Ficou realmente muito bom. É mais cedo amanhã, assim. Amanhã é às 11 horas da manhã.